E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História. Estamos aí, né, para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a Grécia, né? Essa Grécia Antiga. A gente já vem discutindo alguns aspectos dessa antiguidade grega. A aula passada a gente começou a falar sobre a cidade de Esparta, né? A polis grega de Esparta, né? E aí é, destacamos ali, né, quais eram as características, né, da cultura e mesmo da organização social e política lá em Esparta. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre Atenas, né? Atenas que, juntamente com Esparta, eram as duas maiores polis, né? E as polis, vamos dizer assim, que chegam até a gente, né? E que a gente tem um certo conhecimento, né? Devido à produção dessas duas cidades, né? Então, muito do conhecimento que se tem da Grécia Antiga como um todo parte, né, principalmente dessas duas cidades, né? E aí é importante a gente entender também que são dois modos ah, bem distintos, né? Há duas culturas muito bem distintas, Atenas e Esparta, tá? Então, muito importante que vocês façam a leitura do capítulo, tá? Assistam a aula aí com calma, façam anotações, aquilo que não ficar claro, né? Manda lá no Google Class a pergunta, manda lá a dúvida, que eu vou responder assim que possível, ok? Então, vamos lá para a nossa aula, para a gente poder começar a falar aqui sobre Atenas, né? Uma das mais conhecidas das polis gregas. Então, vamos lá. Um pouco sobre a história de Atenas, né? Atenas, pessoal, ela surgiu, né, na verdade, por volta do segundo milênio antes de Cristo. Na verdade, né, a região lá onde está localizada Atenas, tudo sugere que a habitação dessa região, na verdade, é bem mais antiga, né? Datando aí até quase 5.000 anos atrás. Mas as primeiras comunidades mesmo começam a surgir durante o segundo milênio de Cristo, principalmente durante o chamado período micênico, né? Então, Atenas, como nós conhecemos, é uma cidade micênica, né, que surge ali em meados do segundo milênio antes de Cristo. E o seu crescimento, né, inicial, o seu desenvolvimento inicial estava muito atrelado, claro, ao domínio micênico do mundo grego, de certa forma, e claro que também o seu declínio, né? Então, com o declínio de Micenas, lá no finalzinho do século XI, né, século XII, XI a.C., a cidade de Atenas, ela também, né, vai ter um processo aí de declínio, tá? Vamos dizer assim, né, que vai durar aí pelo menos 1 ou 2 séculos, onde você vai ter uma redução da população, né, da quantidade de pessoas, o crescimento, vamos dizer assim, econômico, né, de Atenas, ele começa a cair, então até mais ou menos o século X ali, Atenas sofreu as consequências, né, do declínio do período micênico. A partir do século X é que essas coisas mudam. É importante lembrar que o século X ali, né, já é o chamado período homérico, né? Então, boa parte da história da Grécia, de maneira geral, ela é um tanto quanto obscura. Mas o fato é que a partir do século X, né, Atenas retoma, né, começa a retomar aquele crescimento que levaria posteriormente, lá no século VIII e no século VII, o desenvolvimento, né, da democracia, o desenvolvimento daquela que foi, né, uma das maiores polis gregas, né? Então, a retomada do crescimento de Atenas, ela se inicia a partir do século X e vai se dando ao longo do IX e do VIII, né? E aí, assim, é muito importante lembrar, Atenas, pessoal, ela está localizada numa região bem difícil, né, por vários fatores. O principal deles é muito complicado cultivar uma série de, vamos dizer assim, de produtos agrícolas, né? O terreno, né, o território lá onde Atenas está localizado, ele é muito pedregoso, né? É um terreno montanhoso, de certa forma. E isso dificulta, tá? Dificulta o plantio, né? É muito difícil plantar onde você tem muita pedra, onde o solo não é muito aquele solo mais macio, né? Fofo e tal, que permite um plantio de uma série de produtos. Então, Atenas tinha uma produção agrícola bastante limitada, né?
comparado, claro, com outras cidades, ou na Grécia, ou mesmo no mundo, de maneira geral, né? Se a gente pensa, por exemplo, na Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia vivia estritamente da agricultura, né? Então, o que acontece? Em decorrência dessas dificuldades impostas pelo território, Atenas vai desenvolver um modo de vida muito mais atrelado ao comércio, e em específico ao comércio marítimo, né? Já que Atenas vai fazer uso aí do chamado Porto de Pireu, né? Que é, de certa forma, ali um dos principais portos da Grécia, e por meio do qual a cidade vai conseguir se sustentar, vamos dizer assim, né? Então, boa parte do crescimento, assim, de certa forma, de Atenas, ele está atrelado a esse comércio marítimo, né? E ao porto aí que vai permitir que tanto muitas mercadorias saíssem lá de Atenas, como também chegassem a Atenas. Então, é, pensar em Atenas é muito importante ter em vista, né, a importância desse comércio marítimo, tá? Então, isso, né, ao longo dos séculos 9 e 8, vão surgir, né, as primeiras instituições administrativas, né? Atenas, né, vai passar, na verdade, por várias fases, tá? Atenas teve uma série de momentos em que a sua organização social e política ela pode variar um pouco, né? Ela varia um pouco, saindo desde momentos, né, em que havia uma aristocracia muito forte, né? Quer dizer, o governo daqueles que eram considerados melhores, né? Aqueles, vamos dizer assim, os mais altos ali na sociedade, até o momento que você vai ter uma democracia um pouco mais ampla, né? Vai ter momentos em que você vai ter a tirania, né? Então, quer dizer, você vai ter vários momentos, né, e uma série de instituições diferentes que vão surgindo ao longo da história de Atenas, né? Então já dá para ver que a história de Atenas ela é bem complexa, né? Ela tem uma série de momentos diferentes. O período, vamos dizer assim, de ouro da Grécia, né, vai ser ali, próximo ali do século VII, século VI, né, quando você vai ter o momento ali mais clássico, né, da Grécia. E é aqui que você vai ter a presença, né, o desenvolvimento da democracia ateniense, né? Atenas ficou conhecida, né, ainda hoje é muito conhecida pela sua democracia, né? Então, a democracia foi o regime de Atenas, né, o regime político que surge em Atenas, que trazia, né, como característica a participação ativa, né, de uma parte, né, da sociedade ateniense, tá? E aí, diferente daquilo que era em Esparta, né, que era uma oligarquia onde apenas alguns poucos participavam dessa vida política, ou vamos dizer assim, tinham o poder político. Na democracia, em tese, né, era o povo que tinha esse poder, né? Mas aí, quando a gente for falar sobre a democracia ateniense, a gente vai ver que esse povo, ele na verdade é bem limitado, né? Não é o povo, todo mundo, né? É um setor, né, da sociedade ateniense que tinha esse direito, né, da participação política e tudo mais, tá? Então, basicamente é isso, né? Então, Atenas, pessoal, né, ainda hoje, né, é uma grande cidade, hoje ainda a capital da Grécia e, sem dúvida, né, uma das maiores cidades gregas. Então, aqui está Atenas, ó. Quem não conhecia Atenas, tá bem aqui assim, na região que foi conhecida como Ática, né? Ática. Atenas, a Esparta aqui embaixo, né? Então aqui são duas das grandes cidades e que vão, né, se enfrentar, né, por várias vezes, tá? Aqui uma cidade aqui uma foto, né, uma imagem de Atenas hoje, né, como é que tá a cidade de Atenas. Dá para ver que é a cidade moderna, né, em volta, e esse centro aqui, essa região as ruínas, né, de onde Atenas, a Atenas antiga, né, a Atenas grega lá da Grécia antiga, ela estava estabelecida, né? Aqui, a cidade gigantesca, né? Então, pessoal, a sociedade ateniense, né? A sociedade ateniense ela é marcada, vamos dizer assim, por uma série de grupos, né? A sociedade ateniense, o modelo social ele sempre teve atrelado ao modelo político, né? Então, quer dizer,
esses grupos sociais já estão muito atrelados, né, a essa noção política, né, e a sua participação política. Então isso é muito importante entender. Por isso que, de acordo com que o sistema social mudava, ou o sistema político, um transformava o outro, né? Então isso é uma coisa que vai ocorrer, né, em Atenas por diversas vezes, onde você vai ter essa mudança, né, de certa forma, aí, entre o regime político e a divisão social. Então é uma coisa que está atrelada aí, uma na outra, né? Inicialmente, né, como eu falei antes, né, havia uma aristocracia. Né? A aristocracia é basicamente de grandes proprietários, né, de grandes comerciantes, que basicamente detinham todo o poder e a riqueza, eram quem, vamos dizer assim, né, administravam, né, e faziam parte, né, daquelas primeiras instituições que a gente já comentou anteriormente. Então, inicialmente, a gente pode dizer, né, e nos seus primórdios, Atenas já viveu também uma oligarquia, né, ou seja, o governo de alguns poucos, né? Aristocracia, pessoal, quer dizer o governo dos melhores, né, dos mais altos, né, no sentido de que um grupo privilegiado domina, né? Então, a aristocracia é um regime que existiu em Atenas, né? Pelo menos aí até o desenvolvimento da democracia, que começa a se desenvolver a partir do século 8, 7, né? Antes de Cristo. Então, quer dizer, você vai ter um longo processo, um longo período, na verdade, em que Atenas não era uma democracia como se imaginava. E aí tem outro fator, tá? Muita gente entende a democracia grega como sendo semelhante à nossa democracia. E na verdade não, tá? Nós hoje aprendemos, né, com os gregos, utilizamos o modelo grego de democracia, mas não é igual não. A gente vai já entender por quê. E aí, quais são os grupos, então, sociais que compõem essa sociedade ateniense, né? Então a gente vai, né, na pirâmide social, né, de cima para baixo. Então a gente tem os eupátridas, né? Os eupátridas basicamente são os grandes proprietários de terra, né? São uma elite política. O nome eupátrida, né, vem justamente dessa ideia, né? Eu, né, que era de bom, né, de bem, né, melhor, e o porque pátridas, né, vem da palavra de nascer, né, em grego. Então quer dizer os bem-nascidos, né? Então, teoricamente, o eupátrida seria os bem-nascidos, ou seja, aqueles de maior prestígio social, aqueles de maior poder, filhos da grande aristocracia, filhos dessa elite, né, proprietária de terra. É importante lembrar, pessoal, que lá na Grécia Antiga, ser rico, vamos dizer assim, né, não é ter muito dinheiro, né? Até porque o dinheiro aqui não tem a mesma concepção que nós entendemos hoje. Então, ser rico, né, ter poder, fazer parte da elite significa ter grandes propriedades de terra, ter um número, né, grande de escravizados. Então, isso era ter riqueza, né, lá na antiguidade. Depois dos eupátridas, né, abaixo deles tem os georgóis, né, que seriam basicamente agricultores, né, de maneira geral. Agricultores, pequenos proprietários de terra, né, então pessoas que estavam ali sujeitas a esse tipo de trabalho, mas que não faziam parte, né, não eram grandes proprietários, não faziam parte daquela elite que era os eupátridas. Abaixo deles, os demiurgos, né, que eram artesãos, comerciantes, trabalhadores de maneira geral, urbanos, né, que vamos dizer assim, né, vão centrar suas atividades nas mais diversas áreas de necessidades urbanas, né, artesãos, comerciantes, alfaiates e por aí vai. Os tetas, né, que eram camponeses pobres e trabalhadores de maneira geral, ambos altamente explorados, né, ou seja, eram condições bem difíceis, né, tanto para os camponeses como para os trabalhadores, o que na verdade fez com que muitos desses trabalhadores que eram tetas, né, fossem submetidos aos regimes de escravidão, né, porque em Atenas existia a chamada escravidão por dívida, a gente vai já comentar sobre isso. Tinham também os metecos, né, que eram os estrangeiros, né, pessoas que vinham de outros locais, geralmente comerciantes também, mas que se estabeleciam em Atenas, né, para realizar negócios, para poder, enfim, né, construir ali a sua vida. E essas pessoas eram chamadas de metecos, né, porque eram estrangeiros, eles não eram reconhecidos como atenienses, e por isso eles eram chamados de metecos. E aí você vai ter
a maior parte da população era composta de camponeses, trabalhadores de maneira geral, artesãos. Só que, devido às péssimas condições assim, né, de vida, de trabalho que eles estavam submetidos, muitos deles acabavam contraindo muitas dívidas e acabavam não tendo como sanar essas dívidas, né, como pagar essas dívidas. O que acontecia era que muitos deles eram submetidos ao regime de escravidão por dívida. Em Atenas, né, existia um negócio que era a escravidão. Assim, a escravidão, na verdade, no mundo antigo, a escravidão era uma coisa bastante comum, né? E aí existia várias situações que levavam, né, a, a, ao regime de escravidão. E aí tinha os prisioneiros de guerra, né? Então Atenas, né, a sociedade grega de maneira geral, passou a conquistar territórios. Conquistando esses territórios, muitos desses habitantes locais, né, eram feitos de escravizados. A mesma coisa para no caso da dívida. Então muitos atenienses, né, principalmente os mais pobres, não tinham como sanar suas dívidas e aí eram submetidos à escravidão por dívida. E a escravidão por dívida ela era temporária, né, até que aquela dívida fosse sanada. Mas justamente por muitas vezes não ter como sanar essas dívidas, muitos cidadãos vão passar, muitos atenienses vão passar muito tempo, né, sujeitos a esse tipo de situação, né? Então, aqui, ó, só para a gente entender por que eu disse assim, cidadãos não, né? Já entendeu. Então, basicamente, a gente tem na sociedade grega, além dessa divisão, né, Eupátrida, Georgói, Demiurgo, Tebas, metecos, né, e escravizados, vamos botar assim, nós também temos aqui a divisão entre quem é cidadão e quem não é cidadão lá em Atenas, né? Então, basicamente, quem é que é cidadão em Atenas? De maneira bem geral, eram os demiurgos, né, os georgóis e também claro, obviamente, os eupátricos. Então, basicamente eram esses, né, esses três grupos da sociedade ateniense que, vamos dizer assim, eram a minoria da sociedade como um todo. Os demais, né, metecos, escravizados e até mesmo mulheres, mesmo as de bom nascimento, não eram considerados cidadãos em Atenas. E o que isso quer dizer? Aí a gente lembra lá de Esparta, né? Cidadão é aquele que possuía os direitos políticos, aquele que tinha o direito de intervir, né, de participar da vida política da polis, né? Então lá em Esparta eram os esparciatas. E aqui na Grécia, né, no caso em Atenas, em específico aí, os eupátridas, né, e aqueles ali de melhor condição, vamos botar assim, na sociedade ateniense. A gente vai ver quais são os pré-requisitos para ser cidadão em Atenas, né? Aí a gente vai comentar isso mais para frente. Então, de maneira geral, pessoal, é isso, né? E aí, como eu falei, ó, diferente lá de Esparta, em Atenas as mulheres são bem mais controladas, né? Bem mais oprimidas, vamos botar assim, do que na sociedade espartana, tá? Então, tá aí. Na próxima aula a gente vai comentar mais sobre a estrutura política, né, de Atenas, entender o seu aspecto político, como é que estava organizado, né, como é que funcionava essa democracia, o que era isso, né, e quem eram os cidadãos, como é que funcionava a coisa toda, tá bom? Então, façam a leitura, tá? Não deixem de enviar as dúvidas para mim lá no Google Class, que eu vou responder assim que possível, tá? Façam as atividades e aí com certeza vocês vão entender tudo muito bem, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.